Aleluia. Eu quero ler o texto da Bíblia Sagrada, que é o texto áureo dessa festa, né? Apocalipse capítulo 2. Aleluia. Eu vou ler desde o versículo 1. Eu creio que é um dos textos mais falado, porque realmente é muito bonito, né? Fala do primeiro amor. Mas eu vou ler do versículo 1, a carta à igreja em Éfeso. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achartes mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei no seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tem contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem pode dar glória a Jesus? Senhor, te agradecemos a leitura da tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações nesta noite, através da tua palavra, e nos abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, quão maravilhoso nós podemos meditar nesta carta que Jesus pediu que João escrevesse à igreja em Éfeso. Quão maravilhoso é poder ver essa promessa final, quando Jesus disse: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E eu pergunto aqui: quem são vencedores? Levante a mão, diga glória a Jesus. É muito interessante esta promessa, porque quando o homem pecou, diz a Bíblia que Deus expulsou o homem do jardim do Éden e colocou ali querubins e uma espada para que o homem não entrasse e comesse da árvore da vida. O homem perdeu esse direito, mas com a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição, nós ganhamos o direito de comer de novo da árvore da vida. E naquele dia nós estaremos no paraíso de Deus e nós nos alimentaremos da árvore da vida que se encontra no paraíso. Quem crê nessa promessa, diga glória para Jesus. O versículo 4 é o versículo chave desta festa, que diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quando se fala de primeiro amor, nós temos muitas coisas a pensar, a falar, dizer, mas eu quero compartilhar com você algo muito interessante. O primeiro amor era exatamente a força potente que moveu a igreja de Éfeso lá no seu início. O primeiro amor estava associado com as primeiras obras. Você percebe que
que no versículo seguinte, o versículo 5, Jesus diz assim: lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Eu fico a imaginar essas duas coisas. Primeiro, Jesus disse para a igreja: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. E depois ele exorta e diz: arrependa-te e volta às primeiras obras. Então, o primeiro amor é identificado pelas primeiras obras. E nós podemos perceber isso na igreja. Então, a potente, a produção da igreja, a atividade da igreja de Éfeso, lá no início, a sua obra, a sua ação, a sua produção, a sua desenvoltura no reino, ela era movida pelo primeiro amor. O primeiro amor era exatamente a força propulsora da igreja no seu início. Agora Jesus diz assim: eu tenho uma coisa contra ti, você perdeu o primeiro amor. E se nós formos observar quais são essas primeiras obras que mostrava esse primeiro amor, nós podemos então ir para o texto que fala da igreja de Éfeso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Aqui aconteceu que o apóstolo Paulo chegou em Éfeso, e quando ele chegou em Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. Aqui começa a história desta igreja. E como foi que ela se iniciou? E como foi que ela começou? Qual foi o seu início? Quais as obras que identificam esse primeiro amor? Diz a Bíblia, acompanhe na sua Bíblia, capítulo 19, versículo de número 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Eu acho glorioso, eu acho maravilhoso como foi o início dessa obra que Paulo começou na igreja da cidade de Éfeso. Ele começou a falar do Espírito Santo. Aqueles 12 apóstolos, aqueles 12 homens, que estavam ali na igreja de Éfeso, não tinham ouvido falar ainda do Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo começa a pregar, o apóstolo Paulo começa a instruir que a igreja, que eles que já tinham recebido o batismo nas águas, que é de arrependimento, eles que creram em Jesus, eles que confessaram a Jesus, precisavam agora receber a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Aqui está a doutrina pentecostal. Nós cremos exatamente que o revestimento de poder,
que o crente ser cheio do Espírito é exatamente depois, somente depois que ele crê em Jesus, confessa Jesus como Senhor. Agora ele vai buscar a presença do Espírito, o enchimento do Espírito, e quando ele é cheio do Espírito, ele é revestido do poder do alto, por disse Jesus: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. A primeira observação, portanto, é que as primeiras obras da igreja de Éfeso eram obras que foram iniciadas pelo mover e pelo poder do Espírito Santo no meio dela. Agora perceba uma coisa, que depois disso, capítulo 9 de Atos, versículo 3, versículo 8, diz que durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falavam ousadamente, dissertando a palavra, persuadindo com respeito ao reino de Deus. Começou a se levantar pessoas contrárias ali, e diz a Bíblia que Paulo separou os discípulos, passando a discorrer diariamente. A Bíblia diz, diariamente na escola de Tirano. Durou ali por espaço de 2 anos, dando ensejo à palavra de Deus. Perceba, portanto, uma coisa: quais são essas primeiras obras? Quando a igreja ela é movida pelo Espírito Santo de Deus, nela é exatamente colocada esse amor, essa paixão pelas coisas de Jesus, do reino. Ela é movida pelo amor, porque o Espírito Santo, quando ele nos enche de poder, ele nos enche também com um amor profundo para realizar a obra de Deus. Eu nunca vi um crente cheio do Espírito Santo querer ficar em casa na hora do culto. Eu nunca vi um crente revestido de poder e o pastor dizer assim: irmão, nós temos a tarde de evangelismo, ele conseguir ficar em casa. O primeiro amor me leva a fazer essas obras do reino de Deus. Mas perceba, a primeira obra, a primeira atitude da igreja que mostra esse primeiro amor, sabe o que era? Ela dava ensejo à palavra de Deus. Veja de novo aí Atos 19. A Bíblia diz que no versículo 8 diz que Paulo falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Depois que houve um levante ali, Paulo separou os discípulos e passou a discorrer diariamente. Ei, irmãos, não era uma vez na semana, não era só no domingo, não é só na escola dominical. A Bíblia diz que era diariamente. Paulo começou a ensinar a igreja, começou a pregar a palavra, e as primeiras obras então identifica que o crente que está no primeiro amor, ele gosta de ouvir a palavra de Deus. Você quer ver o pregador ficar triste, pastor Zé da Luz? Quando a gente está numa igreja que a gente vai pregar e o pastor diz assim: irmãos, nós vamos orar pelo pregador, mas pelo amor de Deus, não saiam, irmão. A gente começa a identificar que está faltando o primeiro amor, que é a força no meu coração movida pelo Espírito, que me dá prazer em ouvir a palavra, estudar a palavra, ouvir para o culto de doutrina, vir para a escola dominical. O primeiro amor me move a vir para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Quando o crente não gosta da palavra de Deus, alguma coisa está errada.
As primeiras obras que diariamente os irmãos não queriam perder um dia de estudo com o apóstolo Paulo. Eles queriam estar lá. Eles queriam ouvir a palavra. Eles queriam crescer na palavra do Senhor e no conhecimento. A Bíblia Sagrada diz que era movido, esse primeiro amor movia a igreja a querer estudar a palavra. Nós estamos em uma época muito difícil, em que muita gente não gosta mais da palavra, não gosta de ouvir pregação, querem ouvir só mensagens light, com aquelas frases de efeito, com aquelas frases, né, de impulso. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Jesus certa vez disse assim: aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o rio, mas a casa não cai, porque está firmada na palavra de Deus. O primeiro amor me move a querer ouvir a palavra, estudar a palavra, amar a palavra, ler a palavra. Sabe por quê? Porque o primeiro amor me faz amar a palavra de Jesus. Essas eram as obras da igreja de Éfeso. Essas primeiras obras estavam diariamente. Hoje tem crente que diz assim: não, eu já fui para o culto segunda, eu não vou segunda. Eu já fui para o culto domingo, eu não vou segunda-feira. Eu já fui segunda, eu não vou quarta. Irmãos, a Bíblia diz que era diariamente. O que é que me faz querer estar na casa de Deus diariamente? Diga para o irmão que está do seu lado: é o primeiro amor. Aleluia, é o primeiro amor. O crente que está no primeiro amor, e eu quero dizer uma coisa para você: primeiro amor não é primeiro convertido, não quer dizer novo convertido, melhor. Primeiro amor quer dizer que você ainda é movido pelo amor que o Espírito Santo derrama no teu coração. Pode ter 50 anos de crente, mas ainda que me move é o amor, é o amor, é o amor. É o amor por Cristo, é o amor pela palavra, é o amor pelo reino, é o amor pela igreja. Isso me move. Foi a primeira característica desta igreja, porque ela era movida, essas primeiras obras. Ela queria estar diariamente ouvindo a palavra. Não era só uma vez, não era só dia de festa, não era só quando tinha pregador de fora, o pregador famoso, não. Era diariamente. Nós queremos palavra, queremos palavra. Uma igreja dessa, ela resiste qualquer ataque diabólico, satânico. Sabe por quê? Porque ela está firmada sobre a rocha. Nós vemos outra obra interessante aqui no capítulo 19. O texto mostra que essa igreja, além dela estar apaixonada pela palavra, os irmãos queriam estar diariamente. Era um amor tremendo que levava eles a estarem ali para ouvir a palavra. Mas o versículo 10 diz assim: durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Qual era, ou quais são as primeiras obras que identificavam o primeiro amor desta igreja? Sabe qual era? A igreja de Éfeso era uma igreja evangelística. A Bíblia diz que eles não queriam a palavra só para eles,
Não era só eles que queriam estar ali diariamente, mas toda a Ásia, toda aquela região ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. O que quer dizer? O crente que está no primeiro amor, ele não fica com a bênção da salvação só para ele. Ele quer ganhar o seu vizinho, ele quer ganhar a sua região, ele quer ganhar a sua cidade, ele quer fazer a obra, ele quer estar envolvido na obra, porque o primeiro amor me leva a fazer missões. Levante a mão direita para o céu e diga assim: a igreja que é movida pelo primeiro amor é uma igreja que ama ganhar almas. Olha para o seu irmão aí: você ama ganhar almas? Quem ainda pode dar um glória a Deus? Aleluia! Jesus disse para a igreja: volta às práticas das primeiras obras. Era uma igreja que gostava de ouvir a palavra, era uma igreja que queria estar diariamente ali, era uma igreja que evangelizava e fazia missões. Mas veja o que diz o versículo 11. O versículo 11 diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagre extraordinário, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. O que quer dizer isso, pastor? Uma igreja que está movida, impulsionada pelo primeiro amor, é uma igreja que tem nela a manifestação poderosa do Espírito Santo. Nós somos pentecostais, nós acreditamos que Jesus batiza com o Espírito Santo, e o crente batizado com o Espírito Santo, ele põe as mãos sobre os enfermos, ora e o enfermo é curado. O crente batizado com o Espírito Santo, aparece o endemoniado e ele diz: sai demônio em nome de Jesus, e o demônio sai, as vidas são libertas e Deus opera no meio da igreja. O que é isso? Uma igreja movida pelo primeiro amor. Será se ainda o Espírito Santo tem liberdade na sua vida? Será se você ainda tem aquele prazer de passar aqueles momentos falando em mistério com Deus? A Bíblia diz: quem fala em línguas estranhas, fala em mistério com Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: quem fala em língua, fala consigo mesmo e com Deus. O crente no primeiro amor, irmãos, ele não diz que esse negócio de línguas estranhas é para o passado, é para crente novo convertido, que acabou de ser batizado com o Espírito Santo. Não, falar em línguas, ter a manifestação do Espírito através dos dons, é obra da igreja que está movida pelo primeiro amor, que está movida pelo primeiro amor. E se você está movido pelo primeiro amor, você quer ver o Espírito Santo se manifestar no nosso meio. O Espírito Santo está aí. Coloque a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: você está sendo movido pelo primeiro amor. Aleluias! O crente movido pelo primeiro amor, irmão, ele é cheio do Espírito. Aleluia! Ele quer adorar Deus, ele quer profetizar, ele quer cantar, ele quer ver a Deus operar, ele quer ver almas sendo salvas. Ele é movido a fazer uma obra extraordinária no reino de Deus. Todos os grandes mover missionários de Deus na Bíblia e na história da igreja foi feito porque a igreja recebeu o poder do Espírito Santo. Pode ver a história. Alguém foi cheio.
O Brasil foi impactado com o Evangelho quando chegou em Belém Daniel Peg e Gunavingre pregando o batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos voltar essas primeiras obras. Os novos convertidos precisam sentir este amor e buscar. Eu quero ser batizado. Eu vou ser batizado com o Espírito Santo. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou para o ciclo de oração, eu vou receber oração, porque eu quero estar movido pelo Espírito de Deus. A igreja de Éfeso começou com esse mover. O apóstolo Paulo chegou lá e disse assim: vocês ainda não têm o Espírito? Nós nem ouvimos isso. Aí Paulo diz assim: olha, mas vocês têm que receber o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Aí diz a Bíblia que Paulo impôs as mãos sobre eles, eram 12, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas e também profetizavam. Nós estamos em uma época que nós precisamos pedir para Deus voltar a mover a igreja com este poder extraordinário do Espírito Santo. Que a igreja não seja movida por oba-oba, que a igreja não seja movida por atrações humanas, que a igreja não seja movida por ritmo, que a igreja não seja movida por essas coisas técnicas, humanas, de animação de plateia. Nós precisamos voltar ao primeiro amor e ver o Espírito Santo mover a igreja para uma adoração profunda na presença de Deus. Queremos ver voltar os crentes profetizando, aleluia, falando em outras línguas e outro interpretando. É possível a igreja viver esse mover do primeiro amor nos dias atuais. Mas será se nós estamos buscando isso? Será se nós estamos entrando por esse caminho? A Bíblia diz que a igreja de Éfeso, as primeiras obras, tinha milagres, os enfermos eram curados, os espíritos malignos se retiravam, vidas eram libertas. Jesus quer fazer isso hoje. Eu vou profetizar de novo. Jesus quer fazer isso de novo no meio da sua igreja. Jesus quer batizar com o Espírito Santo, pois João Batista disse: ele vos batizará com o Espírito Santo. Jesus quer que você seja renovado. Você que erra e não é mais, não fala mais, não sente mais, Deus quer renovar a tua vida também. Mas olha que coisa interessante, quando uma igreja é movida pelo primeiro amor, essas coisas que nós falamos aqui é constantemente vista no meio da igreja. Cura divina, demônio saindo. Há muita gente que ainda estão possessas e precisa de crente cheio do Espírito Santo para libertar essas vidas no nome de Jesus, pelo poder da palavra. Quem se prontifica a andar no primeiro amor, levante a mão direita para o céu e diga: Senhor, me acorda, me levanta, me desperta para esse primeiro amor. Jesus disse para a igreja de Éfeso: volte às primeiras obras. Lembra de lá como era? Aqui em Apocalipse já passava 40 anos. 40 anos aproximadamente. Jesus está dizendo: aquelas obras lá do início tem que continuar. Mas o versículo 18 do capítulo 19 de Atos, olha que tremendo é uma igreja que vive no primeiro amor. O impacto dela na sociedade é muito grande.
Irmãos, olha para mim, antes de ler, olha para mim. Nós temos que ser esta igreja que traz um impacto espiritual nas cidades que nós vivemos. Nós temos que impactar essa cidade de Capanema pelo poder glorioso do Espírito, com a pregação do Evangelho, expulsando os poderes das trevas, para que o Evangelho da luz brilhe neste lugar. Olha o que acontecia na igreja de Éfeso, lá no início, nas primeiras obras, capítulo 19, versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Irmãos, um denário é uma diária. Quando o Evangelho chegou impactando a cidade de Éfeso, a coisa foi tão tremenda, os poderes das trevas foram abalados nas suas estruturas, que as pessoas traziam os livros, e a Bíblia diz que se calculava 50.000 denários, 50.000 diárias de livro. Faz a conta aí, jogado ali, que é isso? Livros de magia. Nós praticamos isso. O que vamos fazer? Vamos queimar, vamos destruir. Por quê? Quando o Evangelho chega, o poder das trevas tem que sair. Eu vou repetir, quem perdeu a oportunidade de dar glória a Deus, perdeu, mas vou dar mais uma oportunidade. Quando o Evangelho chega com poder, os poderes das trevas são destruídos, destruturados, e o Evangelho prevalece, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor crescia, prevalecia poderosamente. Prevalecer quer dizer que ela ia cada vez mais crescendo, ia destruindo o poder das trevas. Muita gente aceitando Jesus. Aquela cidade foi impactada, não só a cidade, mas toda a Ásia. Por quê? Porque a igreja estava praticando as primeiras obras. Sabe o que eu penso? Que estamos vivendo o tempo final da igreja. Nós não precisamos de estratégias humanas. Nós não estamos precisando de campanha Porta da Esperança. Nós não estamos precisando de campanha de sal grosso. Nós não estamos precisando de campanha de toalha ungida. Nós não estamos precisando de campanha dessas misérias que estão inventando dentro da igreja, dessas macumbas evangélicas. Não, nós estamos precisando, sabe de quê? Do primeiro amor que nos move a praticar essas obras, a buscar o poder do Espírito Santo, a agir no poder do Espírito Santo, a pregar a palavra com poder. Os demônios vão sair, vidas vão ser libertas e Cristo vai ser glorificado, porque a palavra do Senhor vai prevalecer. Quarenta anos depois, Jesus chama essa igreja que está nesse nível espiritual, no início, e diz assim: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Vou dar um conselho. Jesus disse: arrependa-te, volta a essas primeiras obras. O primeiro amor gera as primeiras obras. Eu queria que você dissesse bem alto isso, depois de mim, para ficar bonito. Diga: o primeiro amor gera as primeiras obras. De novo, só vocês.
Jesus disse: isso aqui é algo que eu tenho contra vocês. A igreja aqui em Éfeso deixou o primeiro amor, abandonou. A Bíblia diz que eles abandonaram. É como que você faz: tá bom, a igreja está grande, precisa mais dessas coisas, precisa mais ficar aí expulsando demônio, falando línguas estranhas, precisa mais disso não. Batismo com o Espírito Santo, precisa mais disso não. Está tudo mil maravilhas. Abandonaram. Eu tenho certeza que a igreja no estado do Pará, que é onde iniciou o movimento pentecostal da Assembleia de Deus, e a igreja no Brasil, por onde se espalhou todo este movimento poderoso do Espírito, ela não vai aceitar que essas primeiras obras se acabem no meio dela. Mas vamos voltar a pregar que Jesus batiza com o Espírito Santo. Vamos voltar a buscar o batismo com o Espírito Santo. Vamos buscar o poder do Espírito Santo para expulsar demônio, para pregar com poder, para prevalecer a palavra de Deus na cidade, e o nome de Jesus ser glorificado. Só quem concorda comigo, levante as duas mãos e dá um glória a Deus. Para concluir, Jesus disse para a igreja: vocês abandonaram, vocês deixaram essas primeiras obras. Pastor Zé da Luz, eu me lembro quando eu era jovem, os congressos de jovens, a gente já ia com aquela expectativa: vai ser poder, vai ser poder, vai ser poder. Nós vamos lá para receber poder. Quantas vezes eu, como jovem, vim na frente: Senhor, me dá poder para pregar o Evangelho. E Jesus revertia, e era uma bênção. Hoje tem até pregadores que não precisa mais isso. Mas Jesus está nos movendo a essas primeiras obras. Jesus está levantando pregadores novamente, dizendo: jovens, irmãos e irmãs, vamos buscar o avivamento, aonde possamos ver o agir do Espírito Santo no meio da igreja. Irmão, se o irmão do teu lado não quiser, problema é dele, mas vá buscar. Jesus disse: vocês abandonaram, vá buscar as primeiras obras, vá buscar esse poder. Aí Jesus diz assim, versículo de número 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Sabe o que é interessante aqui? Jesus está dizendo que a igreja que perdeu o primeiro amor, ela caiu. Ela caiu da posição espiritual que Jesus queria que ela tivesse. Ele disse assim, veja, irmão, esse texto é muito impactante, porque perder o primeiro amor é algo muito sério. Jesus diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta às primeiras obras. Como quem diz assim: a direção que vocês estão seguindo não é a que eu quero. Vocês têm que voltar àquela obra que vocês tinham lá no início, que vocês eram movidos pelo primeiro amor. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Aí Jesus diz assim, ó: lembra de onde caíste. Nós temos aqui um arquivo mental que armazena tudo. E eu acho lindo esse texto. Eu quero ler com você rapidinho 1 Coríntios, veja esse texto aqui, 1 Coríntios capítulo de número 2. Olha que coisa interessante. 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 11. Olha o que diz a palavra: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? O que quer dizer isso, pastor? Que o espírito do homem é o que consegue ir lá nesse arquivo mental, aonde está armazenado tudo. O espírito pescruta lá. Aí o camarada começa a lembrar e diz assim: já sei onde foi,
Então a volta ao primeiro amor é um despertamento do espírito humano para as coisas de Deus. Porque com a alma eu tenho emoções, sentimento, vontade, mas com o meu espírito eu procuro ter comunhão com Deus. Sabe o que diz a Bíblia? Que o Espírito de Deus testifica no meu espírito que somos filhos. Então é lá no espírito que o Espírito Santo trabalha. Quando você chega e diz assim: Senhor, eu já não estou mais naquele primeiro amor. Alguma coisa aconteceu que você vai buscar Deus. Aí o Espírito Santo vai lá no teu espírito. Aí o texto diz: qual é o espírito do homem que não conhece as coisas do homem? Pois é, se você fizer assim uma análise mental lá no seu arquivo, na sua memória que está arquivada, aí você vai se lembrar: ah, já sei o que foi que fez eu perder. Já sei o que foi que fez eu esfriar. Deixei de orar, deixei de jejuar, deixei de ler a Bíblia, a televisão tomou conta na minha casa. Tem tempo para tudo, menos para... Aí vai buscando, aí o Espírito Santo vai convencendo. Jesus diz assim: lembra-te, é você que tem que lembrar, porque você não é o que você era. Porque a igreja não é o que ela era. Lembra-te. E o que eu devo fazer? Se arrepender e voltar. Eu não quero assim não. Eu não quero ser um crente assim não. Eu quero ser um crente diferente. Eu quero voltar àquelas primeiras obras. Eu quero voltar a ser cheio do Espírito Santo. Eu quero voltar a falar em línguas estranhas. Eu quero voltar a profetizar. Eu quero voltar a ter gosto a ir para a igreja. Eu quero voltar a pregar o evangelho. Eu quero. Arrependa-te e volta a primeiras obras. E quando você voltar, o amor vai se acender. Aí você vai começar a praticar as primeiras obras. Se tem primeiro amor, tem primeiras obras. Se tem primeiro amor, as coisas começam a mudar. Você não faz um esforço. Tem gente, irmão, hoje que para vir para a igreja ele faz um esforço tremendo. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga assim: falta do primeiro amor. Mas eu quero terminar dizendo o que Jesus disse. Ainda no versículo 5: volta à prática das primeiras obras. E se não, ou seja, se vocês não fizerem isso, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Isso aqui é muito sério. Eu vou terminar porque é muito sério. O que quer dizer isso? Lá no início, já vou terminar, me escute. No início de Apocalipse, a Bíblia diz que João viu 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, Jesus que passava. Jesus. Os castiçais de ouro representam exatamente a igreja na presença de Deus e Jesus no meio dela. Está entendendo? Aí Jesus está dizendo assim: se vocês não voltarem a essa prática do primeiro amor, das primeiras obras, eu vou remover esse castiçal. Significa que vocês não vão estar mais na minha presença. Aonde eu ando no meio do castiçal. Veja que o texto diz: o castiçal será removido, o teu castiçal será removido do seu lugar, da visão que João viu. E vocês vão perder o brilho da luz. E o castiçal tem óleo, e tem luz, e tem a presença de Jesus. Mas Jesus, se vocês não voltarem, eu vou remover. Mas eu quero dizer uma coisa: quando Jesus está chamando a atenção, é porque Ele não quer remover o castiçal. Ele quer continuar no meio da igreja. E que a igreja continue com o óleo e com a lâmpada acesa, a luz que brilha,
Ainda tem azeite aí, ainda tem azeite aí. Igreja do primeiro amor, a igreja que tem luz, que tem azeite, que tem fogo, que tem unção, que tem autoridade, que tem poder. Só quem tem azeite, levante as duas mãos assim, dá glória a Deus. Se tem azeite aí, dá glória a Deus. Fique de pé no nome do Senhor. Aleluias. Dê um abraço no seu irmão e diga para ele: meu irmão, Jesus quer que você volte ao primeiro amor. Xarabacanturianda labacanta labaço. Eita glórias! Jesus quer que esta igreja se levante como castiçal, cheio do azeite, com fogo nela, para impactar Capanema com o evangelho da salvação. Os demônios vão sair, as vidas vão ser libertas, e a palavra vai prevalecer, 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 através da tua vida, irmão, através da tua vida, igreja. O Senhor está falando: voltemos às práticas da primeira obra. Você que não ora mais, você que não jejua mais, você que não busca mais, buscar uma atividade de quem está apaixonado por Jesus. Ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Jesus disse: aquele que pede, aquele que busca, aquele que bate. Isso é a intensidade da nossa busca. Pedir, buscar, bater até a porta se abrir. O que é que está faltando para você voltar ao primeiro amor? Lembra, teu espírito está aí para prescrutar você e lembrar você do que fez você perder essa grande força propulsora das primeiras obras, que é o primeiro amor. Ele está aí falando com você, e Jesus está dizendo: igreja de Capanema, se acender esse primeiro amor, se a igreja for movida pelo esse primeiro amor, almas vão ser libertas, o poder prevalecerá. Jesus vai tirar a depressão, Jesus vai tirar a tristeza, a angústia, e os crentes vão ter a alegria do Espírito, o poder do Espírito, para evangelizar, para ganhar alma, para fazer a obra, para contribuir. O grande centro que o pastor está fazendo vai ser feito rápido, porque a igreja vai estar no primeiro amor. Ela vai querer ver esta obra sendo feita. Me ajude a falar o que o Senhor quer que eu fale. Dê um abraço no seu irmão, diga assim: ou nós nos movemos do primeiro amor, ou Deus tira o castiçal do nosso meio. Diga para o seu irmão aí, diga para ele, diga para ele, diga para ele. E cantar a baixurianda lá, bacantará. Jura bacanturianda lá, baixurianda lá. Deus quer levantar esta igreja com o poder do Espírito, com unção do Espírito, com a autoridade do Espírito. A obra vai fluir, o reino de Deus vai prevalecer neste lugar. Jesus vai ser glorificado, porque a igreja estará sendo movida pelo primeiro amor. As coisas começam a mudar, o reino de Deus começa a prevalecer. Jesus é glorificado e a igreja marcha vitoriosa, 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 vitoriosa. Eu queria dar oportunidade para você ser renovado. Fecha os teus olhos. Você que é batizado com o Espírito Santo, em nome de Jesus, receba uma porção dobrada do Espírito de Deus, na forma de dizer, para você voltar a falar em línguas estranhas, para você ter a alegria do Espírito agora na sua alma. Algo vai mudar na tua vida espiritual, e eu quero orar agora.
Coloque a mão no ombro do seu irmão e eu quero orar com você. Aleluias. Feche os olhos e diga: move a tua igreja para o primeiro amor. Diga para Jesus: Jesus, move essa igreja. Move essa igreja para o primeiro amor. Os irmãos vão começar a vir para o culto. O culto de doutrina vai estar cheio. O culto da escola dominical vai estar cheia. As congregações vão estar cheias. Almas vão ser salvas. A obra vai caminhar. Eu vim profetizar nesta noite que Deus quer dar a vitória para esta igreja. E eu profetizo: ela vai prevalecer. Os projetos vão se intensificar, porque Deus tem algo na tua vida e na vida desta igreja. Vai começar a aparecer o que precisa para a obra prevalecer. Mas Deus quer que você volte. Deus quer que você busque. Deus quer que você se arrependa. Vai buscar, vai buscar, vai buscar. Deixa Deus te mover. Deixa Deus te mover. Deixa Deus te mover. Deixa Deus acender esta chama. Deixa Deus acender. Senhor, eu te agradeço nessa hora. Muito obrigado, porque o Senhor falou conosco nesse culto. E nós veremos o resultado, porque o Senhor está falando com muito crente aqui. E aqueles que têm ouvido para ouvir vão tomar uma decisão e vão andar no primeiro amor, Senhor. Aleluias. E seja glorificado o teu nome neste lugar, em nome de Jesus. Ao que vencer, disse Jesus, eu darei que se alimente da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém.